única e exclusivamente da direita. E depois que eles se possaram do Tropa de Elite, começaram a fazer até um discurso tipo assim, pô, o Wagner Moura não gostou de fazer o Tropa de Elite, porque ele achou que o resultado seria outro. Ele queria que com o papel dele as pessoas não gostassem da polícia. E foi o contrário. As pessoas passaram a exaltar a polícia. Isso é o discurso que a direita, muitas vezes as pessoas falam. Olha com o que eu me deparo. Talvez aconteça isso hoje quando eu chegar em casa, mas eu me deparo assim, um comentário assim, Pimentel, Zé Padilha, tentaram fazer um filme para fuder o Bop e o tiro saiu pela culatra. Eu escutei isso, inclusive, de um comentarista do Brasil Paralelo. Eu assino o Brasil Paralelo, pô. Sim. Né? Eu gosto deles pra caralho. Então, meu irmão, tu tá louco. Você não sabe que é a merda que você tá falando. Antes de fazer o filme Tropa de Elite, eu fiz o livro Elite da Tropa, que foi um best-seller, que enaltece a polícia, sabe? Mas a forma de enaltecer a polícia minha não é a mesma que a tua, sabe? Eu posso dizer que a polícia é foda pra caralho contando os problemas da polícia, né? Você assistiu Platoon, do Oliver Stone, que eu acho um filmaço, um dos melhores filmes que eu vi na minha vida, e o exército americano do Vietnã, o Charlie Sheen dava tiro no pé do vietnamita na aldeia, né? Tinha tiro amigo, os caras fumavam maconha dentro do quartel, né? E no final você assiste o filme Platoon, esses caras são os heróis, sabe? Esses caras são foda. E a mesma coisa, eu posso falar que o Bop é foda e posso mostrar uma cena de um saco na cabeça, né? Eu posso falar que a polícia do Rio de Janeiro é boa pra cacete, mas a polícia do Rio de Janeiro erra muitas vezes, né? E vai continuar errando nos próximos 100 anos, né? Eu posso falar a história do ser humano, ao invés de contar a história da organização. O filme Tropa de Elite 1, eu tenho uma cena que a gente fez essa cena durante as filmagens, que é uma mãe chegando no quartel para reclamar que o filho tinha desaparecido numa operação do Bop. Essa cena, não sei se eu disse para você ou falei em outro podcast, essa cena é absolutamente real. Uhum. Eu estava do lado do Zé Padilha e falei, Zé, cara, eu estava assistindo os cortes do Tropa de Elite, a cada 2 dias de filmagem eu assisti um corte. Falei, Zé, o Wagner Moura tá mal pra cacete, meu irmão. Porra, pelo amor de Deus. Esse filme vai ficar. O Wagner vai terminar esse filme o cara mais mal do mundo. Falei, pô, vamos dar uma suavizada no Wagner aí, pô, pelo amor de Deus. Eu falei, Zé, tem uma cena que nós cortamos do roteiro, que é uma mãe chegando no quartel reclamando que o filho tinha desaparecido. Que aconteceu na vida real, aconteceu isso. Porra, Zé, em 5 minutos, Pimentel, vamos fazer essa cena. Vamos achar uma atriz aí fizemos a cena. A mãe chega no quartel, de vestidinho, meu filho é traficante, sim, mas ele morreu porque vocês liberaram ele na favela. E é verdade, nós prendemos um jovem na favela uma vez, que ele falhou no fogueteiro, ele tinha que sinalizar a chegada do Bop, ele falhou, nós rendemos ele, nós atacamos a boca de fumo, nós prendemos o bandido que eu te falei que era famoso, que era o Black, nós saímos da favela e resolvemos liberar o menino. Vamos liberar esse menino aí. Levar ele pra delegacia pra dizer que ele falhou no Fogos, né? Porra, liberamos o menino, o que aconteceu com o menino? Tráfico cobrou dele. Talvez ele tivesse dormido, não sei, né? E o moleque desapareceu. Aí a mãe vai no quartel, conversa conosco, e nós montamos uma operação para resgatar para tentar achar o corpo desse menino. Verdadeiramente, doeu no meu coração e doeu no coração das pessoas que estavam conosco. Pô, se a gente tivesse levado esse menino preso, ele tava vivo, caralho. Uhum. Né? Tá? Aí, contei essa porra pro Zé, fizemos essa cena, e na minha opinião, essa cena determina o Wagner Moura no filme como um todo. O Capitão Nascimento passa a ser um cara mais equilibrado e mais humano nesse filme. É um ponto de inflexão da trama, né? Na minha opinião, né? E eu falo isso pras pessoas, os caras, não, mentira, vocês quiseram fazer esse filme pra fuder o Bop, pra fuder a polícia, não sei o que e tal. Eu já tive minhas mágoas com o Bop várias vezes, mas que elas estão bem enterradas, né? Na época do Rivotril? Não, na época do Rivotril não, na época do... Quando eu saí do Bop, eu saí bastante magoado com alguns comandantes que eu tinha lá, mas hoje eu falo com todos eles, gosto de todos, admiro todos eles, sabe? Momentos da nossa vida mesmo, que a gente tá magoado com alguma coisa, sabe? Tá de saco cheio de como as operações são planejadas. É muita pressão, né? Realmente, um dia,
eu sou anti a DPF 635. Mas realmente um dia no BOPE nós recebemos uma ordem de planejar uma operação uma segunda-feira, dia 13 de fevereiro, início do ano letivo. E realmente eu cheguei na reunião, eu e mais uma porrada de colega, essa operação vai dar merda, porque é exatamente a hora que começa as aulas, né? Vai ter uma porrada de criança da rede municipal de ensino com a mochila nas costas, né? E essa operação foi no Turano, e depois da Operação Papa, não foi depois da Operação Papa, aquela operação do Papa realmente aconteceu na vida real, e nessa operação uma menina foi baleada. Ela não morreu, mas ela foi atingida por uma bala perdida, certamente de traficantes. Porque pela posição que ela estava atrás da nossa equipe, sabe? Impossível um policial nosso virar e dar tiro nela. Mas que se dane se foi de traficante ou não. Ela foi baleada em função de uma operação policial militar que poderia ter sido planejada um pouquinho mais tarde. Perfeito? Sim. Então, a nossa mágoa era nesse sentido o tempo todo, né? A gente ia ficando de saco cheio, a gente ponderava, tudo jovem, 27 anos, 26, 25, 24, ponderava a porra toda, né? E a gente não tinha retorno dos nossa liderança estratégica, não a liderança tática, a estratégica, tá? Eram políticas, na minha opinião, equivocadas. O clero não dava moral pra você. Cara, aí você vai magoando com isso aí. Isso aqui tá chato, isso aqui não tá funcionando e tal. E eu virei um cara crítico, chato. Eu era ácido disso aí. Eu ia pra televisão, reclamava. E a regra do jogo é muito clara: hierarquia e disciplina. Sim. Militar tem que ter hierarquia e disciplina. E eu era punido. Aí eu fui acumulando essas punições. E aquilo ia alimentando mais a minha mágoa. E eu ficando mais magoado. Virando chato, né? Aí depois teve o episódio do ônibus 74, que eu fui chato de novo. Eu falei, o tiro podia ser dado do sniper, aquela porra toda. Aí eu fui punido de novo, eu fui com mais punição. Tem embora que aquilo explode, né? E ali eu saí do BOPE naquela época com bastante mágoa. Mas hoje, cara, eu admiro todos os meus comandantes que eu tive lá. Eu entendo que cada um estava no seu momento da carreira com um pensamento diferente do meu, sabe? De vários ali eu tive boas lições de liderança e de honestidade também, de caráter, né? Mas eu fui um cara chato. Não fui um Gabriel Monteiro, não fui tão corajoso como o Correia, que o Correia levou a crítica dele a um nível extremo. Sim. Mas eu era chato. Você viu, você falou do Brasil Paralelo, dia 15 agora, como é que é? Dia 15, se não me engano, eles vão fazer um filme sobre o Rio, sobre Exato, eu tô participando desse filme. Eu participo desse filme. Espero que tenham editado o filme direitinho, porque no filme eu deixei muito claro a questão do tráfico das milícias, mas na minha entrevista eu insisti pra gente falar do jogo do bicho. Legal. O jogo do bicho, na minha opinião, ainda é um dos maiores problemas do Rio de Janeiro. Ainda mata muito. Mata muito, corrompe muito político, sabe? Tem uma presença forte na política estadual. Então, não falar de jogo do bicho, sabe? Assim, eu acho que seria... Eu vou ver, eu adoro o Brasil Paralelo, viu? Assino. Eu vou assistir o documentário dia 15, convido todo mundo para assistir. Mas se a gente não entrar em algum momento no documentário na questão do bicho, bicho, na minha opinião, é bicho mesmo. Exemplificação da máfia no Brasil. E assim, a gente tem evidências históricas aí, Rodrigão, que a cocaína chegou no Rio de Janeiro na década de 70. Em São Paulo, não, mas no Rio de Janeiro, sim, com o jogo do bicho. Muitas armas contrabandeadas no Rio de Janeiro, jogo do bicho, sabe? O bicho é uma coisa muito ruim, muito ruim, meu irmão, muito ruim. E poucas pessoas tiveram coragem no Brasil de falar sobre isso. Né? Pela primeira vez, a Rede Globo fala sobre isso na série Vale o Escrito, né? E eu acho que foi muito oportuna a série, né? Porque eu sempre disse que a Rede Globo poderia ser mais contundente nessa questão, né? E apesar de ter trabalhado na Rede Globo, eu acho que a Globo sempre passou um pouquinho a mão, sabe? Assim, pô, não fala nisso não. Mas dessa vez acho que a Globo foi pesada e incisiva. Ela deixou claro o que é o jogo do bicho no Rio de Janeiro.
E termina, inclusive, são 2 séries, a Castor e a Vale o Escrito. Eu acho que na série do Castor termina a série a Fátima Bernardes entrevistando o Castor, sabe? Uhum. Então essa cena pra mim tá clara ali. Olha, Globo. a nossa empresa tinha uma relação com ele, sim, ligada de com os admiração, o maior contratante do evento do desfile, da compra dos direitos de filmagem, transmissão mundial em todo o país, em todo mundo, né? Era a Rede Globo. Ela comprava os direitos de transmissão, não é isso? Então a Rede Globo sentava com a Liesa para negociar. Ainda que fosse um CNPJ legal, a gente sabe quem é a Liesa. A Liesa é o jogo do bicho. É a mesma coisa, né? Vamos ler uns superchats aqui? Podemos? Vamos lá. Pra gente ir pros trâmites finais. Inclusive, pedir o pessoal aí, se inscrevam no nosso canal, deem um like no vídeo aí, comenta aí se vocês estão gostando. O Heitor Augusto mandou aqui, pesquisa que saiu hoje aponta aumento de 120% nas mortes de crianças e adolescentes por intervenção policial em São Paulo em 2 anos, passando de 35 em 2022 para 77 em 2024, o que explica a morte dessas crianças e adolescentes. É o Heitor? Heitor Augusto. Heitor, de novo, eu preciso dizer para você que eu não contesto a pesquisa. Eu só digo para você, Heitor, que no carnaval desse ano, só no sábado do carnaval, a Polícia Militar da Bahia matou 3 menores de idade. Né? Então, de novo, quando é São Paulo, porra, vão com tudo. Vão com tudo. De novo, Heitor, é lamentável saber que a polícia está matando mais menores de idade, né? Contudo, a polícia que mais mata no Brasil hoje, maiores de idade e menores de idade, é a Polícia da Bahia, né? Mas eu gostaria de analisar o seguinte, Heitor. Será que a Polícia Militar de São Paulo aumentou o número de enfrentamentos? Porque uma polícia que aborda mais, que realiza mais operações na periferia, que prende mais, naturalmente todos os números vão escalar. Se eu descobrir que a Polícia Militar de São Paulo está matando muito mais e prendendo menos, eu vou começar a desconfiar que a Polícia Militar de São Paulo está muito mais letal nas suas abordagens. Mas se o número de prisões acompanhar o número de mortes, eu vou entender que é um processo natural da polícia agindo mais, trabalhando mais ostensiva, mais abordagens, tá? Mas eu vou acompanhar esse número, Heitor. Eu vi esse número hoje também. Eu acho que foi no UOL que eu vi esse número, né? Sempre que eu vejo qualquer coisa do UOL, eu desconfio muito, porque quem abastece isso são pessoas bem, digamos assim, ideologicamente motivadas, né? Elas são as mesmas pessoas que não falam nada da polícia do Ceará, da polícia da Bahia, mas falam da polícia do DERIT. E lembrando também que a polícia de São Paulo já está quase toda ela com câmeras. Então, se esse fato for absolutamente verdadeiro, é sinal de que a câmera não serve para porra nenhuma. Ou então é sinal de que as abordagens e os enfrentamentos estão totalmente amparados na legalidade. Heitor, eu fiz um vídeo anteontem falando sobre uma abordagem do BOP na favela Rio das Pedras. O BOP entrou na favela de Rio das Pedras, resgatou uma menina de 14 anos de idade que estava em cárcere privado dos milicianos e prendeu 14 milicianos e apreendeu 14 fuzis. Nenhum miliciano morreu, a menina foi resgatada e os 14 fuzis foram apreendidos. E os milicianos não deram tiro na polícia. Então, para que não haja um enfrentamento, basta acontecer a rendição. Se o bandido colocar o fuzil no chão, não tem um enfrentamento. Então, didaticamente, pedagogicamente falando, eu gostaria de saber se esse aumento do número de mortes de menores de idade da PM de São Paulo está relacionado a aumento de prisões e aumento de operações policiais e abordagens. Se tiver, cara, faz parte do jogo. Tá? Precisa de atenção, quebra de eficiência, CFOP, MERJ, 2024. Precisa de atenção, quebra de eficiência. CFOP, MERJ.
CFOPMERJ, que porra é essa? Vê pra mim isso aí. Também não sei. CFOP, Fala o nome dele aí, valeu, o obrigado. Pedro Moutinho. Obrigado aí. Valeu, Pedro. CFOP, Pedrão, o quê? CFO, Curso de Formação de Oficiais, talvez? Deve ser, né? CFOP. CFO. CFOP do Rio de Janeiro, 2024. Deve ser, precisa de mais atenção, por isso está com quebra da eficiência. É mesmo? O Red mandou aqui também. Boa noite, 3 irmãos. Pimentel, a lei anti-Oruan para você é benéfica? Para mim, sim. Acha que ajudaria a diminuir a influência do crime nos jovens? Já falou, hein? Qual o nome dele, irmão? Qual o nome dele? Esse é o Red. Red, primeiro eu preciso deixar claro para você que não eu, tá? Mas a minha equipe participou da prisão do Marcinho VP, tá? Então, depois, eu tenho que dizer para você que eu não gosto da música do Oruan. Depois que eu acho ele uma péssima influência para a juventude do Brasil. Mas eu preciso dizer para você também que os nossos parlamentares precisam estar focados em leis exequíveis e eficazes. Uma lei anti-Oruan, levando em consideração que Oruan nunca fez um show com recurso público na vida dele, eu acho uma perda de tempo para enganar eleitor. Respeito muito o MBL, respeito muito o Kim, gosto muito do Kim, acho o Kim um dos nossos deputados mais preparados, gosto dele mesmo. Caramba. Viu? Mas eu acho que a lei não é eficaz por vários motivos. Primeiro, eu sou prefeito da cidade do interior de São Paulo e quero contratar um show do Oruan. Eu acho pouco provável que um prefeito do interior de São Paulo contratasse um show do Oruan, porque ele ia sofrer muito na mão do eleitor depois. Mas o prefeito contrata. Pelo que eu sei até o momento, pode ser que tenha mudanças no texto, pelo que eu sei até o momento, se o Oruan cantar uma música de proibidão, uma apologia, ele tem que devolver o dinheiro. Perfeito? Isso não pode ser ruim, é evidente que isso é bom. Mas para que ele devolva o dinheiro, eu tenho que deixar claro que aquele que ele cantou é uma apologia. Para que eu deixe claro que aquilo é uma apologia, eu tenho que instaurar um inquérito policial. E tem que transitar em julgado depois. Tem que ir para um juiz, tá? Tem que ir para a segunda instância, para a terceira instância. Tá? É ineficiente. E a apologia é muito subjetivo. É subjetivo ao extremo, mas é muito subjetivo mesmo, sabe? Muita coisa que a gente acha que é apologia não é apologia. E o que é apologia hoje talvez não seja amanhã. Então, assim, eu vou conseguir provar que era uma apologia daqui a 9 anos. Nem vai existir mais a produtora que contratou o Oruan, sabe? O prefeito já vai ter mudado, sabe? Então, assim, é uma iniciativa do MBL e de parlamentares para chamar a atenção para o tema? Funcionou. Funcionou? Funcionou. Mas você quer saber se é eficaz? Na minha opinião, não é. Você quer saber se eu apoio? Eu apoio. Na minha opinião, não é eficaz. Quer saber se eu perderia tempo com isso? Não. Eu acho que existem coisas mais emergenciais no Brasil. Por exemplo, a questão da saidinha, que eu sei que o MBL está atento a isso. A questão de criminalizar a conduta do contrabando de cigarro com uma pena muito maior, que eu sei que o MBL está atento. Mas ele me perguntou sobre a eficácia. Né? Sim. E eu quero deixar claro aqui, camarada, que eu até liguei pro Kim para falar sobre isso, né? Porque teve um dia que eu fui pego num podcast assim, Pimentel, o que você acha dali? Eu falei, eu acho, olha, é uma besteira, porra, né? Então, assim, porra. Aí, porra. Sobrou pra você. E eu não sabia que era iniciativa do Kim. Jamais. Acho que é dele e da Amanda Vitorazzo, né? Da Amanda Vitorazzo. Eu não sabia. Sinceramente, eu não sabia. Se eu soubesse que era iniciativa, eu não seria tão seco. Tá? O PL votou essa semana uma lei. Eu sou contra o aborto. Em determinadas situações. E eles votaram uma lei agora, e muitos do PL assinaram, para colocar como homicídio aborto depois das 22 semanas. O que você acha o impacto de uma lei dessa ser aprovada? Quem que vai ser preso com uma lei dessa? Vai sobrar sempre pro pobre, cara. Porque a filha do rico, ela faz aborto em outro país, ela pega um avião, né? Ela faz de uma clínica hiper sofisticada.
que só se presta a isso, né? Então, sobra sempre pro pobre. Nem Ela precisa tem- ir pra outro país, né? Ela vai numa clínica Vai numa aqui clínica, mesmo, ela paga tem- a grana ali, né? E Ela tem um aborto espontâneo. é mais uma vez uma lei, assim, pra dar uma lacradinha pra Agora, galera, né? pô, aí vão falar que eu sou comunista porque eu falei essa porra pra você, mas Você já chegou a pegar a clínica clandestina dentro de comunidade, já. assim? Não, dentro de quê? Comunidade? Tá louco? Peguei em Copacabana, peguei em Botafogo. Sério? E peguei... Mas como policial trabalhando Sim, ali pro porra. BOP ali? O primeiro corte do Tropa de Elite, o primeiro roteiro do Tropa de Elite 1, nós tínhamos uma cena do Caio Junqueira, do Neto e do Matias estourando uma clínica de aborto, sabe? Eu e Zé Padilha chegamos à conclusão que isso fazia parte do roteiro. E depois, na hora de filmar, nós chegamos até a montar a cena, mas o roteiro foi ficando muito robusto e nós tiramos isso. Caramba. Eu já fiz, eu acho que na minha carreira, é porque a clínica de aborto, você não estourava ela uma vez só, tá? Tu estourava 5, 6 vezes a mesma clínica. Sério? Né? Lógico. E a clínica de aborto é a coisa mais triste da sua vida. É a mulher com uma amiga, o namorado não vai, o amante não vai, a mãe não vai, o pai não vai, o irmão não vai. A clínica de aborto é uma coisa a mais triste que você já viu. É uma, sabe assim, é horrível de você chegar num lugar desse. A E menina tá na aquelas sala paradas com agulha de tricô Não, mesmo não ali, tô falando o centro cirúrgico, não. onde Tô faz o falando, eu procedimento. tô falando ela como um todo, a sala de Uhum. espera, né? Sim. Em todos os casos que eu me lembro, assim, a menina sedada, em função do tamanho do espaço, ela ficava na sala de espera, aguardando a sedação. E, às vezes, a outra que estava na fila do lado, sabe? Então, assim, você chegava no lugar desse, quem já passou pelo procedimento, quem vai passar pelo procedimento, sabe? Uma coisa horrível mesmo, sabe assim? Horrível mesmo. E você não sabe se você... o cara vai pensar, Pimentel, eu vou xingar essas mulheres, vou xingar de piranha, assassina, ou se você vai abraçar e você vai amparar. A minha opinião é abraçar e amparar. Tá? Porque é algo assim, o filho da puta que fez o bebê, pá, se mandou. Bobear, nem botou dinheiro pro aborto, se mandou, desapareceu. E tá lá a mulher isolada naquele momento. E são mulheres jovens, tá? Assim, são meninas de... Eu nunca vi uma menor, tá? Vou deixar isso muito claro pra você. Mas são meninas de 18, 19, 20 anos de idade, né? E na minha geração, quase todas essas clínicas, na minha geração, tinha um policial militar ou civil na segurança, né? Sabe, meio que na gestão da segurança, né? Mas, cara, de novo, dependendo do bairro, era coisa de açougue, era pobre, ou então era uma coisa muito sofisticada. Mas a coisa muito sofisticada, ela tá encoberta num outro nível, né? Então é uma discussão, cara, que se você chamar o conservador para explicar para ele com calma, né? Se você, com muita calma, você explicar para ele, olha, cara, no Brasil morrem 2 mulheres por semana praticando aborto, né? No Uruguai, aqui do lado, não morre nenhuma mulher praticando aborto há 15 anos, né? Ah, Pimentel, que se dane, eu quero proibir. Então tá bom, né? Tudo certo. Vamos lá, cada um com a sua experiência, né? O dia que tu tiver uma filha que foi estuprada, quem sabe você muda de opinião, quem sabe você não muda, quem sabe você... Ah, eu quero proibir só pra eles, pra minha filha não, pra minha filha eu quero. Sabe? Pode ser que seja assim também, né? Sim. Né? Ou pode ser também que ele chame a filha, eu quero que você tenha esse filho aí, desse estuprador, e eu vou ser um vovô muito bom pra ele, tá? Pode ser que também. Tudo pode acontecer, né? Ó, a Lilian Piva mandou aqui. Sou muito fã do Pimentel e acompanho em todos os podcasts. A produção Entre Lobos é a minha favorita da BP. Estou ansiosa pela nova sobre o Rio de Janeiro. Porra. Glauber. Chama Glauber, o cara. Pô, tu deu uma moral a gente deu moral aqui pro Brasil Paralelo. Sim. Viu, cara? Brasil Paralelo. Sim, Ó. dia 15, né? Dia 15 vai ser estreia lá no Cinema JK Iguatemi. Fica devendo um merchan 7h30. nosso aqui do Pimentel, hein? Porra, exatamente. É outro... Ó, leite paga com leite. O Léo, sabia que a taxa de homicídio de São Paulo é menor que a de 20 estados americanos?
A de Santa Catarina também está quase. O Brasil tem muito jeito. Parabéns, seu Léo. Parabéns, viu? É 5,7 homicídios para 100 mil habitantes. É menor que é exatamente a média dos Estados Unidos hoje. Então, o São Paulo está na média americana. Então, parabéns pela sua observação. Enquanto isso, o estado governado pelo PT é 41 homicídios por 100 mil habitantes. 46 homicídios por 100 mil habitantes, tá? Então, parabéns pela sua observação aí. Agora, só falar para ele, cara, tem algum momento que eu vou dizer para ele o seguinte, que a gente não pode se prender só no indicador homicídio, tá? Porque o homicídio não impacta muitas vidas. O homicídio impacta normalmente periferia, disputa territorial. Pro brasileiro médio, que não participa de gangue e não tem nenhum parente no crime, o brasileiro médio impacta a nossa vida é o roubo de rua. É o roubo de carro, é o roubo de celular. Então eu gostaria muito que os estados da federação tivessem 2 indicadores. Indicador 1, homicídio, que é o mais preciso, que é o mais usado no mundo. E indicador 2, roubo de rua. Porque a gente obrigaria governadores estaduais que se preocupassem com o número real e com a percepção. O roubo de rua é a percepção, perfeito? Você chegou a ver essa série que tá bombando aí, do Adolescentes? Eu vi meio episódio. Porque eu vi só em função que a minha esposa comentou comigo que tinha um plano sequência longo, né? Sim, sim. Então, o fato da minha esposa falar do plano de sequência é sem corte. É sem corte. Isso me despertou uma curiosidade, tá? Mas eu confesso que eu vi um pedaço e não tive paciência de ver a porra toda. Tu gostou? É legal, assim, ele envolve. Eu acho que a informação que ele traz é importante, ele envolve o crime que acontece nas redes sociais, sim, que acaba indo pra vida real. Pra vida real ali das pessoas, né? Eu acho que é. Mas sabe que o pedacinho que eu vi que me assombrou? O pedacinho que eu vi que me assombrou era uma escola pública na Inglaterra, não é isso? Sim. Onde os alunos desrespeitavam os professores o tempo todo. Sim, é o segundo episódio. E se isso for verdade, se realmente o ensino público na Inglaterra tiver desse patamar, mais uma razão para que as pessoas de bem no Brasil defendam, estimulem e cobrem o ensino cívico-militar. Sabe? Porque se aquilo for verdade, tá torcendo. O Roberto ficou feliz aí. O Roberto, ele é defensor. Se aquela porra ali for verdade, eu não quero meu filho numa merda de uma escola daquela, sabe? Onde o aluno passa a mão na bunda do professor, né? Eu não quero uma escola onde o bullying impera, né? E escola cívico-militar, as que eu conheço, isso não acontece, sabe? Então, assim, eu gostaria... Eu vou assistir essa série toda, viu, cara? Tu gostou dessa porra, né? É bom, assista, você vai gostar. Ela é bem atual. Ela é um cenário bem atual, é legal por isso. É assim, pra gente que já vive com os termos da internet, a gente tá aí, acho que não vai te surpreender tanto o que tem de linguagem lá, assim, não, mas ela é bem atual, ela é bem dos dias de hoje. O Kelvin mandou aqui: os jornais sensacionalistas cumprem um papel fundamental em manter um povo com medo. É preciso regulamentar a quantidade de informação. Censura, né, meu? Não, pô, canalha, meu Deus, canalha. É justamente o que eu tenho medo hoje, viu, cara? Opa! Porque os jornais querem censurar as redes sociais, mas eles não querem ser censurados, né? Não. É isso aí. E a Lilian mandou aqui também: a polícia pode ficar com as armas apreendidas? É o último superchat. Sim, lá na Lilian, é o nome dela? É. Lilian, o BOP ficou com armas apreendidas durante muitos anos. Mas eu tenho um grande medo do governador do estado falar assim: não vou comprar mais arma não, vocês vão ficar com as armas apreendidas. Porque, é sério, então eu acho que o governo do estado tem que comprar pra gente a melhor arma, a mais moderna, a mais atual, a mais eficaz. E a arma do bandido, eventualmente, ela já tem 2 anos de uso, 3 anos de uso, e ela tá com algum defeito, ela não tem uma padronização no procedimento de mexer nela, né? Então eu tinha lá no BOP muitas armas apreendidas, mas gostaria que o estado tivesse uma linha de suprimento e comprasse as melhores armas oferecidas no planeta. Porque a arma não é cara, um fuzil desse custa $3 mil, $2.500, sabe? Eu posso comprar o melhor fuzil do mundo. Eu estava num evento em Brasília agora, Lilian é o nome dela, né? Sim. Com um juiz que eu tenho uma grande admiração, Alexandre Abraão. É um juiz do Rio de Janeiro que estava no Fórum de Bangu
e foi atacado o fórum por 15 bandidos com fuzis. Esse juiz é um bom atirador. E ele tinha no fórum uma equipe de segurança dele que ele estava ameaçado. Ele tinha um policial militar na equipe dele e um policial militar na unidade do fórum de Bangu. E um policial militar que estava com ele foi morto, tomou um tiro de fuzil. E um garoto de 7 anos de idade morreu também na porta do fórum, assassinado pelos bandidos. E ele reagiu a essa ação dos bandidos, ele sobreviveu. Ele é um juiz hoje no Rio de Janeiro muito famoso, muito corajoso. O único juiz que foi atacado por traficantes do Rio de Janeiro até hoje. Né? A juíza Patrícia Scioli foi atacada por policiais corruptos. Né? E esse juiz falou para mim, Pimentel, perceba que quando acabou a Guerra do Golfo, sobrou muita arma da guerra. E essas armas apareceram nas favelas do Rio de Janeiro. É verdade, muitos fuzis AK-47 são fuzis que foram assim, usados na Síria, no Líbano, no Iraque, né? Essas guerras vão acabando no Oriente Médio e vai tendo esse excedente de armas. Como se fosse um espólio ali, exato. O pessoal vai pegando. Aí aqueles senhores das armas vão lá, compram essas armas e colocam no mercado mundial, no contrabando. E ele me chamou a atenção, ele falou isso, não fui eu, pelo amor de Deus, então eu não posso roubar o mérito dessa observação. Ele falou, Pimentel, se Deus quiser, a guerra da Ucrânia com a Rússia vai terminar nos próximos meses. Estamos torcendo para isso, se Deus quiser. Qual o excedente que vai ter naquela guerra lá? Drones. E são milhares e milhares e milhares de drones, milhares, de tecnologia avançada, que carregam bombas, né? Isso não vai ser jogado fora, isso vai ser vendido. Tanto os da Rússia como os da Ucrânia, né? O que é da Rússia, ela fica pra ela. Mantém, né? Eu acho que ela guarda ali. Agora, são... Um excedente não, São cara. drones gigantescos, né? Não, tem do tamanho dessa pizza. Tem de todo tamanho, né? Tem drone pequenininho. E consegue pra mim aí o vídeo Drone Peixão, o Drone TCP, esqueci o nome do menino aí. Pedrão, Drone TCP. O terceiro comando no Rio de Janeiro já tá usando isso pra bombardear os vizinhos, tá? Caraca, o terceiro comando já colocou bombas dos drones para bombardear o Comando Vermelho. Mas são drones improvisados pelo terceiro comando, de baixa qualidade. Imagina depois dessa guerra a quantidade de drone que vai estar no mercado mundial. Eu vi ontem Isso é um problema para a polícia. Eu vi ontem um drone com a AK-47 nela. Os americanos fizeram um drone e prenderam a AK-47 nela. Sim. E ela tem um acionador. Olha aqui, ó. Aí. Porra, esse cara promove ele aí, viu? O cara é foda, esse maluco. Esse drone é um drone do terceiro comando, tá? Ele foi usado pelo Peixão para atacar a favela do Quitungo do lado. E esse drone caiu em cima da casa dessa moradora, coitada. Essa moradora é uma moradora de uma favela do Comando Vermelho. Logicamente, ela não é do Comando Vermelho, ela é moradora da favela. E esse drone estava com artefato explosivo e por muito pouco não machucou a dona da casa, sabe? O artefato ele é lançado, a facção coloca o drone em cima dos bandidos da facção rival, aperta um botão e joga uma EOD, uma granada improvisada, uma IAD, perdão. Que loucura. E, bom, isso é o que os traficantes do Rio estão improvisando. Por que eles estão improvisando? Porque não tem nada no mercado igual. Quando terminar a guerra da Ucrânia com a Rússia, vai ter material excedente, né? Nesse dia aí, cara, eles lançaram 12 bombas nessa favela com drones, sabe? Jogaram bomba em cima dos... Agora, imagina isso numa delegacia, atacando um quartel de polícia. Imagina isso atacando um aeroporto do Rio de Janeiro. Porque essa favela fica a 3 mil metros, 4 mil metros do aeroporto, do terminal do aeroporto do Galeão, essa favela aí, né? Eu vou te falar, hein? Atacando aí um fórum, um juiz dentro da casa dele, um deputado que... Não dá ideia não, irmão. Para de dar ideia aí. Mas isso é pros caras antenar que vai jogar, é o que você falou, vai bater água na bunda de muita gente. Sim. Vai bater água na bunda de muita gente. Você vai dar uma capacidade ofensiva a essas facções que eles não têm ainda. Se não cercar agora... Eles estão desenvolvendo essa capacidade ofensiva e eles vão adquirir essa capacidade ofensiva aí com essas armas aí. Caramba. Que inferno, hein, irmão? Obrigado, então. Agradece a Lilian. Obrigado aí, Lilian, pela atenção aí. E assista dia 15 o Rio de Janeiro. Como é que é o nome do filme, porra? Rio em Chamas, não é? Eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui. Ontem eu até falei pro Bola e pro Carioca, tinha que ser Rio Cidade de Merda, pra fazer mais fazer mais... Turismo... Não, como é que é?
Turismo em Chamas. Turismo em Chamas. Paraíso em Chamas. Paraíso em Chamas. Mas vai ter tudo certo, vai ter show da Lady Gaga no Rio e vai estar tudo certo. Vai dar 1 milhão de pessoas. O Robertinho vai lá assistir a Lady Gaga, o Rodrigão também vai assistir a Lady Gaga. Curte Lady Gaga, Rodrigo? Não, Lady Gaga não. Lady Gaga, gosto, porra, também. Capitão, obrigado. Obrigado aí pelo convite, meu. Sempre que eu estiver aqui na tua região, de Uberlândia, Triângulo Mineiro,